todos. Boa noite a você que nos assiste pelo sistema Querigma de Comunicação. Meu nome é Cicleide, eu faço parte do Ministério Católico Querigma, especialmente do Ministério Jovem Querigma. E hoje estou aqui com a missão de partilhar a palavra do Senhor com vocês. E a palavra do Senhor hoje é uma forte exortação para nós cristãos. O Senhor vem nos dizer os passos do verdadeiro cristão, do que é seguir o verdadeiro cristianismo. O Senhor hoje vem nos falar de como é importante a oração nas nossas vidas, de como é importante a penitência e a caridade em nossas vidas. Dessa forma, Ele nos dá os passos para alcançarmos o céu e para alcançarmos também a nossa graça que nós queremos e a nossa libertação. E ele começa falando da caridade e como é bonito nós sermos pessoas caridosas. Quando pensamos em caridade, talvez venha logo ao nosso coração a questão do material, de dar esmola. De fato, isso também é caridade. Mas também existe outra caridade que não é tão concreta, que nós não conseguimos ver, que é abstrata. É aquela caridade de quando nós rezamos pelo nosso irmão. De quando nós nos ajoelhamos para entrar em oração pelaquela pessoa que está necessitada. E como é difícil a gente fazer isso. Muitas vezes a gente só pratica essa oração, só tem esse ato de caridade quando é um dos nossos que está precisando. Muito difícil essa prática quando é uma pessoa de fora, até mesmo uma pessoa que a gente não conhece. E o Senhor hoje nos exorta que não é só aquela caridade do dar, do material. Se nós podemos, então por que não fazer? Mas muitas vezes nós estamos passando por aquele momento que nós não podemos, mas nós podemos orar, nós podemos interceder ao Senhor pelaquela pessoa, pelaquela família, pelaquela situação tão difícil que o nosso irmão está passando. E ele ainda nos exorta sobre uma coisa em relação a essa caridade, de que quando praticarmos, nós atentarmos para não sermos vistos, fazer isso só para que as pessoas nos vejam. É interessante que essa exortação, ela vai ao encontro, principalmente das pessoas que estão à frente nas igrejas. Que o Senhor pede muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos aí à frente, estamos como os fariseus, que reza em pé, se desfazendo do publicano, dizendo que o publicano é pecador. E a palavra de hoje deixa bem claro que o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer uma caridade de coração. O Senhor só olha o nosso coração. Ele não quer capas, meus irmãos. Ele quer o nosso coração. Então, seja qual for o ato de caridade que nós possamos fazer, que nós façamos de coração, de peito aberto, para Deus. E o Senhor também nos exorta hoje em relação à oração. Porque muitas vezes nós estamos à frente, vamos para a igreja só com o intuito de que as pessoas nos vejam.
de que as pessoas nos apontem como pessoas santas, pessoas que sentam-se nos primeiros bancos, isso entre aspas, né? Porque quando o Senhor fala nos primeiros bancos, Ele quer dizer que o seu coração está para o mundo, para que as pessoas te vejam. E o Senhor diz que ao fazer essa oração, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oremos aquele que vê o oculto, aquele que vê o nosso íntimo, aquele que vê o que as pessoas não conseguem ver. E mais uma vez, aqui, o Senhor pede o nosso coração. Todas as vezes que nós formos orar, rezar, pedir por nós e pelas pessoas, que nós façamos isso de coração, com fé, pedindo a Deus que Ele nos enxergue, e que não as pessoas nos enxerguem, mas que Ele nos veja, que Ele acolha a nossa oração, porque Ele sabe todas as coisas, meus irmãos. Não adianta nós nos revestirmos de capas para que o mundo nos veja, porque o Senhor conhece cada coisinha que está guardada em nosso coração. E o sentimento que o Senhor me dava quando eu estava orando para fazer esta pregação hoje, era de pessoas que estavam presas, estavam com o coração fechado, que estavam aqui em busca de cura e de libertação, sim, mas que ainda estavam com o coração fechado. Então, que nesta noite, você possa se pegar firmemente ao Senhor, como você nunca se pegou em sua vida. Que você mostre o que realmente está dentro do seu coração a Deus, para que Ele te veja realmente como você é. E assim, Ele possa tocar naquela ferida tão profunda que você trouxe hoje nesta noite. Que Ele possa te transbordar com o amor dEle. Que Ele possa te libertar. E hoje também o Senhor nos exorta sobre como é importante a penitência. Ele fala aqui no jejum. E o Senhor também me recorda de uma outra passagem, que fica em Mateus, capítulo 17, onde um pai chega para o Senhor, clamando pelo seu filho, que dá ataques. Que cada ataque que dá, ele cai no fogo ou cai na água. E que esse pai já tinha levado o seu filho até para os discípulos de Jesus. Mas que nem os discípulos conseguiram expulsar esse demônio do seu filho. E o Senhor, Ele dá uma grande advertência aos discípulos, primeiramente na questão da fé. Que nós, que hoje somos os discípulos de Jesus, precisamos ter mais fé em Deus. E nesta mesma passagem, Ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos uma montanha se mova e ela sai de um lugar para o outro. E Ele ainda diz mais, esse tipo de demônio só vai ser afastado através do jejum e da oração. Olhe como é importante as palavras de Jesus. Eu lhes digo, meus irmãos, que fazendo estas 3 práticas, o jejum, a penitência, praticando a caridade e elevando nossas orações a Deus, todas as coisas nos serão possíveis. A nossa libertação que nós queremos tanto será possível. A nossa cura que nós desejamos tanto será possível. Mas será que nos dias de hoje nós realmente estamos dispostos
fazer essas práticas que hoje o Senhor vem nos ensinar, a ter realmente esse espírito quaresmal, que muitas vezes nós só temos na sexta-feira da paixão, mas que hoje o Senhor vem nos dizer que esse espírito nós temos que levar para a nossa vida toda. Nós queremos alcançar as portas do céu, ou melhor, nós queremos ultrapassar as portas do céu. Mas será que nós estamos fazendo o possível para isto? Será que nós estamos orando como de fato o Senhor quer? Será que nós estamos praticando a penitência? Praticando a caridade? Pois se até este momento nós não estávamos, a partir deste momento o Senhor nos convida a ter essa comunhão com Ele. Porque não tem como nós termos essas práticas em nossa vida e não ter uma comunhão forte com o Senhor. A partir destes passos, o Senhor vai nos preencher com o Teu Espírito Santo, vai derramar todo o Teu amor, que já derrama, mas muitas vezes nós estamos com os corações fechados para recebê-lo. Mas uma vez com o coração aberto, o Senhor vai nos encher com o Teu amor e nós vamos repassar este amor para as outras pessoas. Vamos mostrar que tão grande é o nosso Deus. Então, para alcançarmos as curas físicas, a libertação física, nós precisamos primeiro sermos curados espiritualmente. Nós precisamos primeiro sermos libertados espiritualmente. E se nós ainda estamos com o coração fechado, com mágoas, com raiva, com ódio, chegou o momento de expor tudo isso no altar do Senhor. Deixar toda aquela tranqueira que nós trouxemos em nosso coração e deixar aqui no altar do Senhor. E voltarmos para casa libertos e curados do Espírito. E assim, conseguirmos também aquela cura para nossas enfermidades físicas, para as nossas enfermidades financeiras. Mas primeiro, nós precisamos andar de mãos dadas com o Senhor. Nós primeiro temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, para depois pedirmos, clamarmos pelas nossas curas e as nossas libertações físicas. E que hoje cada um possa sair daqui transbordante da graça de Deus, transbordante do Espírito Santo, deixando para trás tudo aquilo que te aprisionava. E sair daqui forte, firme na oração, firme na penitência e firme na caridade, espalhando o amor de Deus, que hoje o mundo precisa tanto. O mundo hoje precisa tanto desse amor de Deus. Então que nós possamos ser graça de Deus lá fora, não só na igreja. E fazer isso, de como diz o Senhor na palavra, de corações abertos, de coração voltado para Deus, de coração não voltado para o mundo, mas somente para o nosso Deus que sabe todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.